E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o 6º episódio de Sasaki, então eu já vou pedir pra você que tá acompanhando essa série de vídeos ou o anime, já deixa seu like aqui no vídeo porque ajuda bastante o canal. Se não por aqui, se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos de Sasaki to Miyano e outros vídeos de PL, de anime, de mangá, dramas que tá saindo aqui no canal. Então pra você ficar por dentro de tudo, já ativa o sininho também pra receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E agora vamos falar desse novo episódio que é tão fofo quanto os outros, mas os meninos continuam vivendo os mesmos dilemas. O episódio começa com o Sasaki e o Miyano se encontrando mais uma vez no metrô. Segundo o Sasaki, ele tá indo mais cedo pra aula porque ele quer ver o Miyano, mas é claro que também tem o motivo deles estarem em provas, então ele vai ir mais cedo pra estudar com o Hirano. E eles têm ali mais uma viagem gostosa, uma conversa trivial sobre BL, anime, sobre mais dúvidas, né? Coisas que o Sasaki fica pensando sobre BL, e isso faz o Miyano pensar sobre a declaração do Sasaki no dia anterior, né? Como ele percebe que o Sasaki se importa tanto com os gostos, as conversas, o que é importante pra ele, que ele quer pensar com cuidado sobre a resposta que ele vai dar pro senpai, porque ele não quer recusar, né? Recusar os sentimentos do Sasaki apenas pelo fato dele ser homem. E isso é uma das coisas que está em conflito com os sentimentos dele, porque ele sempre se sentiu atraído, sempre gostou só de garotas. E agora ele está se vendo confrontando a ideia de se apaixonar, né, de receber os sentimentos de um outro homem. Pensar sobre isso enquanto tá com Sasaki Senpai ainda faz ele levantar uma questão que ele tem dúvida com ele mesmo. Afinal de contas, o que realmente é amar alguém? Já na escola, o Kuresawa acaba lembrando ao Miyano que o aniversário do Sasaki Senpai tá se aproximando. Então, durante o almoço, em meio a uma conversa trivial com os amigos dele, ele acaba pensando muito sobre isso em questão, sobre o aniversário do Sasaki Senpai. Ele fica pensando sobre como ele deveria agir, porque normalmente os amigos dão parabéns, algum presente, e ele é um senpai que é também um bom amigo do Miyano, mas o Miyano não sabe como lidar com essa situação. Enquanto os amigos dele têm uma conversa trivial, com o Kuresawa se gabando sobre a namorada pros outro amigo deles, o Miyano fica pensando sobre isso, né, e considerando as possibilidades nessa questão. Só que ele fica inseguro de como comemorar isso, sabendo que o Sasaki Senpai tá esperando uma resposta dele. Então ele pensa que poderia ser meio desconfortável, né, ele simplesmente sair dando parabéns, comemorando essa situação sem dar uma resposta nesse momento. Então ele tá muito inseguro de como lidar com isso no meio da situação que eles estão vivendo, enquanto o Sasaki Senpai espera uma resposta dele e ele não pensou sobre os próprios sentimentos ainda, então ele não sabe ainda muito bem como reagir. No dia seguinte, ao caminho para a escola, o Miyano ele passa numa doceria e compra alguns pirulitos que um dos amigos dele tinha mostrado, novos sabores que tinham saído para eles, e ele lembrou do senpai na hora. Então ele compra um dos pirulitos e ele vai dar de presente para um senpai quando eles se encontram no metrô mais uma vez. Ele tenta uma conversa gentil ali, pergunta sobre as provas e tudo mais, e eles continuam conversando, e nesse momento, depois que o Miyano entrega o pirulito como um presente de aniversário, ele diz que seria tipo um presente de aniversário, então o senpai agradece com um grande sorriso no rosto, e nesse momento o Miyano fica completamente corado, deslumbrado, apaixonado por aquele sorriso, e ele lembra do Kuresawa falando do momento em que se apaixonou pela namorada dele, que foi um dia que ele encontrou com ela, né, eles estavam conversando e ela sorriu pra ele, e ele viu aquele sorriso e achou ela tão fofa, e naquele momento ele se apaixonou por ela. E daí agora o Miyano tá lutando contra esses sentimentos, assim, se questionando o que ele tá achando o senpai fofo nesse momento. Ele tá achando o senpai fofo? Não! O senpai ele é foda, ele é bacana, ele não é pra ser fofo. E daí ele tá nesse conflito de sentimentos, lidando com isso, e o Sasaki logo volta a ter uma conversa comum e saudável com o Miyano e a viagem segue. A gente descobre então que o Sasaki foi bem nas provas e ele tá muito confiante de que tenha sido os cards que o Hirano emprestou pra ele estudar e também o pirulito que o Miyano deu pra ele poder aliviar um pouco a tensão dos estudos. O Miyano encontra o Sasaki Senpai na rua e os dois estão meio nostálgicos nesse momento, porque o dia
dia, o clima, a proximidade da data, é tudo muito parecido com o dia em que eles se conheceram, enquanto o Kuresawa tava no meio de uma briga e o Miyano tava prestes a ajudar ele, mas o Sasaki Senpai foi lá e tomou a frente. Os dois estão meio nostálgicos lembrando disso e mais uma vez nessa situação o Miyano se vê pressionado, lembrando da declaração do Sasaki Senpai e pensando que ele precisa dar uma resposta logo. Já na sala, o Miyano não parece nada contente, ele tá bem tenso na real e ele conversa com o Tashiro e o Kuresawa sobre como ele não tem conseguido ler os mangás dele, e isso é realmente uma preocupação. Era o que ele faria inclusive para poder aliviar a tensão das provas, mas ele não tá conseguindo. Ele tenta os mesmos temas, ele tentou temas diferentes, né, gêneros de BL diferentes, mas ele não tem conseguido. Ele pensa em coisas demais enquanto tá lendo BL. Óbvio, tudo por causa dessa situação, da resposta que ele tem que dar pro Sasaki, essa situação dele com o Sasaki. E eles acabam engatando ainda numa conversa sobre gêneros, onde o Kuresawa vai mencionar coisas que a namorada dele gosta, os gêneros favoritos dela dentro do BL. Depois da prova, a conversa entre os três continua com o Kuresawa se gabando da própria aparência e por causa de coisas que a namorada dele disse, e o Tashiro tentando reverter toda essa situação, inclusive meio que tentando elogiar, mas criticando o Miyano, tipo, dizendo que o Miyano, ele é bonito, ele é fofo, mas que não é o bastante pra se apaixonar por ele, porque além da aparência também é interior que, tipo, uma confusão. O Tashiro fica se enrolando todo e no final acaba só falando mal do Miyano e falando bem do Kuresawa por tabela. Quando os meninos estão indo embora, o Miyano fica pensando no que o Tashiro disse, né, sobre ele ser bonito, ter um rosto fofo, mas ainda é um garoto, então isso não é o bastante pra gostar dele. E ele acaba lembrando também do que o Sasaki disse quando ele garantiu que não gostava só do rosto do Miyano. E claro, quem de repente aparece ele esbarra, o próprio Sasaki, que tipo vai segurar o rosto dele do nada. É uma cena muito estranha na real, tipo assim, a cena é bem estranha, mas o Sasaki aparece, acaba esbarrando com ele. Então enquanto o Tashiro e o Kuresawa invejam a aparência e a altura do Sasaki Senpai, o Miyano fica pensando em como tem muita coisa nele que ele não entende, mas que não é por isso que ele não queira estar perto do Sasaki Senpai, que ele não quer deixar de lado algo só porque ele não entende. Enquanto o Sasaki Senpai, quando fica sozinho, ele percebe que mais uma vez acabou tocando no Miyano, que ele não conseguiu se conter. Então aquela cena estranha, na verdade, foi meio que o Sasaki Senpai querendo tocar o Miyano mais uma vez. As provas finalmente acabaram e é um dia chuvoso. O Sasaki encontra com o Miyano, que tá sem guarda-chuva pra ir embora, convida o rapaz a dividir o guarda-chuva com ele. Óbvio que eles vão juntos, né, gente? É uma cena clássica. E em meio a esse caminho, claro que o Miyano mais uma vez fica pensando sobre os seus sentimentos, sobre a sua relação com o Sasaki Senpai. E ele finalmente toma coragem, né, pra perguntar uma coisa. Ele pergunta pro Sasaki se o Sasaki gosta de homens, mas o Sasaki diz que não, que ele nunca pensou dessa forma, que ele acha que nunca gostou de homem. E daí o Miyano fica se perguntando, né, se seria só pelo rosto feminino que ele tem, mas o Sasaki garante que não, que ele se sente diferente quando ele tá com o Miyano, que ele gosta de estar com o rapaz, que os sentimentos dele não são tão limitados nesse momento. E ele então agradece por perceber que o Miyano tá realmente pensando nos sentimentos deles. Então o Miyano nesse momento ele desabafa, ele bota tudo pra fora. Ele fala como ele se sente em relação ao Sasaki Senpai, como ele acha o Sasaki bacana, como ele admira o Sasaki, basicamente como se quisesse ser igual ele, né? Como na vez em que ele salvou o Kuresawa, como ele queria ele ser forte o bastante pra tomar aquela atitude. Sobre questão de aparência, a insegurança que ele tem do tempo passar e ele perder o rosto fofo, talvez ficar mais alto que o Senpai, né? E essas coisas acabarem sendo um conflito num possível relacionamento deles. Como essas coisas podem mudar e os sentimentos do próprio Sasaki podem acabar mudando. Ele percebeu também que ele já não consegue mais consumir direito os mangás BL, porque ele começa a se ver incluso na história. Que desde o momento em que ele começou a pensar, né, numa possibilidade de ter um relacionamento com o Sasaki Senpai, de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, ele começou a já não entender bem as histórias, se ver confuso, né, no meio delas, não conseguir consumir BLs como ele fazia antigamente. Só que
que ao mesmo tempo ele percebe o quanto o Sasaki tentou entrar no universo dele e tentou conhecer mais dele. E ele também quer isso, ele também quer conhecer mais do Sasaki Senpai e se aproximar mais dele, quer entender melhor esses sentimentos. Então nesse momento, depois de botar pra fora todas as inseguranças que ele tem em relação a isso tudo, ele fala que quer pensar durante mais tempo, porque ele quer pensar mais sobre o Sasaki Senpai, entender os reais sentimentos que ele tem pelo rapaz. O Sasaki acha tudo aquilo muito fofo e ele até começa a rir em algum momento, porque ele não consegue se aguentar. Ele tá feliz por gostar do Miyano, ao ver que o rapaz está realmente preocupado com isso, até com um futuro, e como ele tem se preocupado em realmente pensar sobre esses sentimentos. Então quando eles vão embora, ele diz: olha, eu sei que tu pode ficar mais alto que eu, tua aparência pode realmente mudar, mas eu vou continuar gostando de ti mesmo assim. Então, por favor, pensa com carinho durante esse tempo e a gente continua esse relacionamento onde tu empresta os teus mangás, eu continuo sendo teu senpai e tu pode pensar o tempo que for preciso, tu pode levar o tempo que precisar pra pensar sobre isso. O Miyano se sente bastante aliviado e confortável com aquela situação naquele momento, e isso dá a ele a oportunidade que ele queria pra poder entender os sentimentos com os quais ele nunca teve que lidar. O problema não é necessariamente gostar do Sasaki Senpai, é lidar com sentimentos que ele não sabe como são e que ele nunca sentiu. A questão é que o Sasaki vai dizer pra ele então: mas tem uma coisa, quando eu quiser, eu vou tocar a pessoa que eu amo. E daí ele bota a mão no Miyano, assim, uma cena super fofa, que ele fica super feliz e o Miyano fica super sem jeito nesse momento. E é algo que é bom pros dois, porque dá a oportunidade do Miyano se aproximar e conhecer mais do Sasaki, e o Sasaki consegue parar um pouco de lutar contra a vontade dele de estar perto e tocar o Miyano. Claro que a tendência é essa vontade, esses sentimentos ficarem cada vez mais fortes, mas eles vão ter tempo pra lidar com isso. É isso aí, gente, mais um episódio que amassou e não deu em nada, mas essa é a essência de Sasaki e Miyano, e eu acho que é isso que é a parte mais fofa nessa obra, e é tudo tão lindo por ser assim. Eu particularmente adoro, eu acho que não precisa desenrolar tudo de uma vez, tá funcionando bem assim, porque a relação dos dois é divertida, e eu acho que tem muita coisa em volta deles, né? Eu acho que até pela linha temporal da coisa, eles são jovens, são estudantes, então é normal lidarem com essas coisas dessa forma. Acho que tá funcionando bem, e mais uma vez esse episódio foi lindo, com uma trilha sonora maravilhosa, e com esses momentos, né, chegando a vários clímax ao longo de todo o episódio, o Miyano tendo que lidar com muitos sentimentos de uma vez, foi tudo maravilhoso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, as suas expectativas para os próximos episódios estão vindo. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!